O que eu preparei para vocês? Hoje eu preparei um conteúdo que fala claramente sobre as causas que o medo traz na nossa vida, através de tudo que nós temos vivido. Quantas pessoas sofrem por sentir muito medo? Por quê? Por que elas sofrem por sentir muito medo? Porque em algum momento da história da vida delas, esse medo foi programado. E nós estamos num cenário de vida hoje que é muito comum. É comum sentir medo. Nós estamos num cenário de vida que faz parte de sentir medo, né? O mundo inteiro está vivendo algo. Só que eu vejo que muitas pessoas têm justificado o fato de estarem sentindo medo por conta do cenário. Só que a gente acaba criando essa historinha. Ah, eu tô sentindo medo por conta desse cenário. Então a questão não é essa. A questão é, se você alimentar, ele vai crescer e ele vai te causar ainda mais a raiz do medo. O que esse medo causa dentro de nós? O que acontece que tantas vezes na nossa vida a gente fica se sentindo angustiado, a gente fica se sentindo perturbado, a gente fica se sentindo preocupado, e isso acaba causando muita angústia. Eu vou trazer para vocês aqui 4 passos que o medo causa dentro de nós, 4 situações que o medo causa dentro de nós, quando nós nos sentimos extremamente prejudicados ou quando nós nos sentimos extremamente vulneráveis por conta do medo. 4 passos. Então, existem várias fases que o medo se manifesta na nossa vida, várias fases. E tem algo que é tão interessante que diz assim: até as pessoas mais valentes sentem medo. Então, até as pessoas que são mais corajosas, que são mais ousadas, elas sentem medo. Seja em qual for a situação. Nós temos que entender que o medo não necessariamente ele é ruim. Só que o que é ruim no medo é que normalmente nós damos um poder a ele e transmitimos energia a esse medo de uma forma tão intensa, e que quando ele se manifesta na sua totalidade, a gente não consegue sair dessa situação. A gente se sente totalmente, como que eu posso colocar uma palavra? Vulnerável, exatamente. Vulnerável, nós nos sentimos extremamente vulneráveis, ok? Agora, de onde vem esse medo? Esse medo é algo que foi plantado dentro do nosso coração. Esse medo é algo que foi acionado dentro do nosso coração. E se é algo que foi acionado dentro do nosso coração, se é algo que foi programado, ele naturalmente consegue fazer o quê? Ele consegue ser reprogramado. Porque é provado cientificamente, já falei para vocês muitas vezes, que o nosso cérebro ele não é imutável, né? A ciência avançou muito, a ciência tomou uma grandeza, uma proporção muito grande, e isso já foi provado através da neurociência, que é o estudo das ações dos nossos neurônios, do nosso cérebro. Que o nosso cérebro, ele se transforma através da plasticidade neural, que isso vocês aprendem no PPI, o Processo de Pensamento Inteligente, que é o meu treinamento de imersão de inteligência emocional. Eu ensino detalhadamente neurociência e as ações, a gente estuda tudo isso. Mas agora, de uma forma bem resumida para vocês entenderem, a neuroplasticidade, ela significa o ato de um neurônio em se desenvolver. Então, se esse neurônio se desenvolveu, ele significa que ele teve um início de aprendizagem. Ele aprendeu ou ele se espelhou em algo. E esse aprender ou se espelhar em algo, ele traz o quê? Ele traz uma lembrança clara sobre as nossas sensações. Ou seja, quando eu sinto medo, antes do sentimento, o meu cérebro, ele simplesmente se viu numa cena. Então, antes do sentimento, eu tenho o pensamento, eu tenho aquela imagem que se cria na minha mente, que gera todas essas sensações de preocupação, de angústia, que é toda aquela carreira de situações e de sentimentos que o medo traz. Bom, então, primeiro, vamos entender as 4 fases que o medo nos apresenta. As 4 fases. Quando eu ministro o PPI, os meus alunos, eles chegam cheios de expectativas. Então, isso vai mudar a minha vida. Agora eu encontrei a solução, ou muitos alunos dizem assim, essa é minha última chance. Então, existem muitas situações que as pessoas chegam até nós no PPI.
Muitas pessoas vêm desacreditadas dos outros, desacreditadas de amizades, têm medo de serem traídas. Tem um momento no PPI que as pessoas elas relatam situações que elas viveram profundas, de muitas dores, para que no próximo passo haja um exercício profundo para gerar restauração na vida emocional, tanto no PPI como no Time Coach Life, nesses dois treinamentos que eles caminham juntos. São dois treinamentos que são irmãos. Então, dentro desse treinamento, o que eu faço com os nossos alunos? Eu mudo o canal de percepção deles através de tudo que eu ensino, tudo que eles veem, tudo que eles ouvem, tudo que eles sentem, através da memória deles. Então, eu trago algo novo, uma informação nova, que vem sobrepor a informação antiga. Ou seja, eles continuam tendo a informação antiga, só que o impacto desse, através de prova científica, através de tese, através de exercício na prática, através de depoimento e transformação e imersão ali dentro da sala de aula, isso tudo sobrepõe a memória que paralisava eles, que gerava muito medo. E a pessoa simplesmente ela sai de lá com a mesma vida, na mesma casa, no mesmo lugar, tendo o mesmo trabalho, a mesma rotina, só que ela sai sendo uma pessoa totalmente diferente. E isso acontece, assim, em 2 dias e meio, que dá quase 3 dias, são 2 dias e meio de treinamento. Isso acontece. Então, como eu estava dizendo para vocês, essas pessoas, elas mudam o canal de percepção delas totalmente. Por quê? Porque é trabalhado através de técnica e exercício, essas 4 fases. Então, vamos agora juntos entender quais são as 4 fases do medo, tá? A primeira fase é qual? A primeira fase se chama grande imaginação. Isso mesmo, uma grande imaginação. Então, essa é a primeira fase do medo. E como assim, Diana, uma grande imaginação? É muito simples, eu vou explicar para vocês. Um exemplo, o que gera uma grande imaginação do medo? O que gera uma grande sensação do medo? O que gera esse... O que faz ser, na verdade, isso a primeira fase? Eu vou dar um exemplo para vocês, não do que está acontecendo na vida de vocês hoje, mas o que acontecia lá atrás. Por exemplo, uma criança que está andando na rua com o pai e com a mãe, está passeando, está caminhando, ou ela está no parquinho, ela está na área externa, está na rua com o pai e com a mãe. E de repente essa criança, ela vê um cachorro. Ela vê um cachorro, e aí quando ela vê esse cachorro, ela sente medo, ela sente uma angústia, ela sente um medo no coração dela. E esse medo que ela sente, ela faz gerar dentro do coração dela algo chamado fuga. E essa sensação de fuga, para poder sobreviver, a criança ela faz o quê? Ela corre, ela foge. E ela vai buscar correr e fugir para onde, gente? Pro colo do pai e da mãe, óbvio, né? Então ela vai procurar pai e mãe. Então quando ela procura pai e mãe, a criança ela vai naquela energia lá no alto, ela vai desesperada, ela vai angustiada, ela vai preocupada, ela vai com todo o seu lado emocional ali totalmente aberto, porque a criança, ela, até uma certa fase, ela não leva para o lado racional. E quando ela chega perto do pai e da mãe, por conta dela gritar muito, por conta, às vezes, ela tá muito agitada, tô dando só um exemplo, tá, gente? Não necessariamente é assim sempre, é só um exemplo. Por conta dela gritar muito, por conta dela tá muito agitada, por conta, às vezes, do pai não saber o porquê que ela tá gritando, porque às vezes o pai não viu o cachorro, a mãe não viu o cachorro, vamos supor que a criança estava no parquinho. O pai e a mãe falam, para de gritar, ou o pai e a mãe agem de uma forma ruim, e o desespero da criança causa desespero no pai e na mãe, e o pai grita ainda com a criança, gritando, querendo socorrer. Calma, filha, o que tá acontecendo? Fica, ó, fala baixo. O pai e a mãe tá gritando, pedindo para falar baixo. Calma! E o pai e a mãe tem nada de calma, e a criança tá recebendo toda aquela informação. Quando ela vai recebendo toda aquela informação, aquele medo que tá dentro dela acaba que se ampliando na quinta potência. Ele vai na quinta potência, aquele medo. Então, aquele medo que ele sente, que a criança sente, aumenta grandiosamente, aumenta muito. Então, isso gera o quê? Uma memória. Ou seja, cria-se uma intensidade. Ou seja, se a criança já imaginava que aquilo ali havia um perigo, ela imagina ainda mais, com um tamanho muito mais intenso, muito maior, muito maior. Yes? Então, isso tudo vai gerar o que dentro dessa criança? Memórias. Memórias. E todas as memórias geram comportamentos futuros.
Uau! Se eu fosse você, eu gravava isso. Todas as memórias geram novos comportamentos futuros, todas. Nisso tudo, gente, faz com que a criança haja cada vez mais dessa forma. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha filha, a minha filha Eloá, de 2 aninhos. Ela, se alguém, por exemplo, um barulho de moto, aquela coisa de andar na rua, você tá com a criança e ela, como ela é muito ativa, ela brinca, ela corre, ela realmente curte a vida, ela realmente é aquela criança livre. Então, quando a gente está na rua, está caminhando com ela, sempre que vai atravessar a rua ou vai fazer alguma coisa, sempre fala, ó o carro, ó a moto. E eu comecei a observar alguns comportamentos, eu e o Genivan começamos a observar alguns comportamentos dela. E esse ó o carro, olha a moto, olha a rua, e desenhos também, que às vezes ela assiste, o que, que nós percebemos? Todas as vezes que ela ouviu um barulho de moto, ela sai correndo. Em vez disso proteger ela, porque ela sai correndo desesperada, ela pode correr o risco de sair correndo para o lugar errado. E isso pode prejudicar. Então, eu tenho que sempre ficar muito atenta. Então, quando a gente anda na rua, vai caminhar, ela gosta muito de andar com a motoquinha dela, com a motinha dela. Eu coloco ela lá. Se ela tá, se ela não tá na motoquinha, se ela tá caminhando do nosso lado, é segurar, como eu sempre digo, segurar, a gente segura nem na mãozinha, a gente segura aqui no pulso dela, sem apertar muito, mas só segurando, dando amparo para ela, porque qualquer vacilo, ela pode sentir medo, e sentir medo faz com que a pessoa fuja para o lado errado. Vocês vão entender isso no segundo passo. Então, pensa aqui comigo. Muitas coisas na sua infância geraram a primeira fase do medo, de forma neural, que isso fez com que gerasse print na sua mente. Isso fez com que você automaticamente sentisse ainda mais medo. Então, olha que interessante. Olha que interessante algo. Quer ver? Eu até anotei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha que interessante isso. Quando nós éramos criança, normalmente, como eu estava falando da minha filha, quando você está atravessando a rua, ó, olha o carro, olha a moto. A Lauana, por exemplo, a nossa filha mais velha, quando está andando de bicicleta, Lau, vai pelo cantinho da rua, não joga a bicicleta para o meio da rua, então sempre pedindo para ter cuidado. Só que lá atrás, isso o pai e a mãe, ele faz por amor, mas lá atrás, como filhos, normalmente nós não ouvimos os nossos pais. Vai lá, filha, fica tranquila, se arrisca, vai lá, isso mesmo, pula, vai dar tudo certo, vai lá, você consegue, você consegue. Então, nós não aprendemos. E hoje, por mais que eu como mãe tenha tanto conhecimento, eu ainda printo algumas memórias, gerando um pouco de medo na vida das minhas filhas, com todo o meu conhecimento. Imagina os nossos pais sem conhecimento em todo o poder da sua autoestima. Tira, mas o que isso tem a ver com autoestima? Isso tem tudo a ver. Então, olha que interessante. Isso mesmo, filho, filha, faça isso, que se os outros falarem de você, que melhor que falem, é melhor que falem de você do que não falem, isso ainda causa ainda mais audiência, isso te ajuda ainda mais, então isso traria uma autoestima muito maior e muito melhor para a vida dos nossos filhos, só que normalmente a gente sente medo, por quê? Porque o pai e a mãe em momento algum dizia, em vez de falar, tenha cuidado, ele jamais dizia, arrisque-se. Então, quando o nosso pai e a nossa mãe não dizia arrisque-se, eles não treinaram nós para coragem, e sim nos treinaram para o medo. Então, vamos entender isso. Muitas vezes sentimos medo, e um medo que gera uma raiz muito grande dentro de nós, porque quando criança nós sempre ouvimos, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas o pai e a mãe fez isso por quê? Fez isso porque nos ama, fez isso por carinho, por respeito, por cuidar de nós, por nos amparar. E isso tudo gerou medo. Então hoje, vou ter essa amizade aqui, mas olha, eu não vou entregar muito meu coração, porque vai que. Eu tenho vontade de dar uma opinião, de dar uma palavra. Mas eu não vou falar, porque vai que. Nossa, eu tenho uma vontade de experimentar tal coisa, uma situação nova, uma experiência nova. Mas eu não vou experimentar porque vai que. Nossa, que vontade de começar um novo relacionamento. Tive um relacionamento ruim lá atrás, uma experiência ruim. Nossa, mas
Desejo tanto ter alguém do meu lado, tô me sentindo só. Ah, mas eu vou ficar sozinha, porque vai que nossa, eu tô precisando fazer um alimento com meu marido, com a minha esposa, porque isso aqui tá me incomodando, tá ferindo os meus sentimentos. Ah, mas eu não vou falar não vou conversar, não vou abrir meu coração, porque vai que, nossa, eu tô precisando tanto transformar a minha vida, mudar totalmente a minha vida emocional, a minha inteligência emocional, eu preciso reprogramar as minhas crenças, porque eu tô ouvindo a Diana falar que tem prints de memória da minha infância que estão dentro de mim, estão incomodando a minha vida, eu não sei o que fazer com isso, porque eu não tenho a técnica para fazer isso. Ah, mas eu quero tanto investir num treinamento para mudar a minha vida, porque a Diana propriamente está aqui na minha frente, dizendo que a vida dela mudou com o treinamento. Ah, mas eu não vou investir, não, porque vai que o dinheiro me falte, vai que eu não consigo pagar. Então, isso tudo são memórias, condicionamentos e programações que está dentro da sua mente, que gera ainda mais escassez e gera ainda mais a presença do medo. Por isso que a primeira fase do medo é a grande manifestação dele. Então, vai que. Então, não vai que, ou você paralisa, ou você acelera para o lado errado e você já vai entender isso nas outras fases. Vamos para a segunda fase do medo. Qual é a segunda fase do medo? Segunda fase do medo. O medo propriamente dita. Esse é o nome da segunda fase do medo. O medo propriamente dito. O medo propriamente dito. Essa é a segunda fase, ok? Então, o que é a segunda fase do medo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine uma pessoa que ela precisa falar em público. Ela precisa urgentemente falar em público. Ela tem uma oportunidade, ela precisa falar em público, ela precisa colocar ela precisa colocar a sua expectativa, ou precisa colocar o seu conteúdo, ou precisa colocar a sua forma clara de fazer com que as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam, só que isso tudo está na mente dela, mas não está na mente de quem? Das pessoas, da galera que vai receber. Então, ela só pensa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar esse conteúdo? Vou dar um exemplo da minha vida. Eu, há anos atrás, quer ver? Vai fazer 9 anos que eu ministro, que eu ensino coach, que eu ensino pessoas, que eu aprendi tudo isso, que eu tenho aplicado coach na vida de pessoas. Então, há 9 anos eu ministro coach individual, e depois eu fui para palestra. Eu acho que palestras vai fazer 8 anos, entre 7 e 8 anos que eu ministro treinamentos e palestras, tá? Só que quando eu comecei a minha carreira de coach, eu não comecei com o desejo de ser palestrante e nem muito menos de ministrar treinamentos com mais de 120 horas na sua totalidade, que é, por exemplo, o formação em coach dá essa média aí, 120 horas ou mais, não sei. É 120 horas ali em palco, mas de conteúdo muito mais. Nunca, jamais imaginei, e muito menos que eu ia criar esses conteúdos, que eu ia desenvolver, que eu ia produzir as apostilas e todos os conteúdos, que isso tudo ia sair da minha cabeça. Então, na época que eu me formei em coach, eu simplesmente acreditava que eu aplicar coach individual, aquilo ali, por quê? Porque era só eu e um aluno. Ali estava tudo certo. E detalhe, gente, jamais imaginei que estaria aí internacionalmente ministrando para o mundo inteiro, para quem tiver disposição de estar aqui com a gente, jamais. Isso tudo, eu comecei o quê? No ato de aplicar a ferramenta, as coisas começaram a mudar. Só que o que fazia a Diana não pensar nessa possibilidade? O que fazia a Diana não pensar na possibilidade de ir além, de dar um passo maior, de atender mais alunos, uma sala de aula como eu faço hoje, já cheguei a ministrar palestras dentro de empresas para mais de 1.000 pessoas, em turnos diferentes, o PPI, que são aí uma média de 60 a 100 pessoas que normalmente tem em cada turma. Então, independente, ou toda semana ministrar treinamentos, o que fez com que isso tudo mudasse? Aliás, o que fez com que isso tudo na época fosse tão difícil para mim? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo da rejeição, do que o que eu fosse falar, como as pessoas fossem identificar isso, como é que as pessoas iam receber isso. Então, eu sempre pensava, o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão falar? Nossa, mas eu falo algumas palavras erradas. Nossa, mas às vezes eu não tenho, né, não tenho a forma correta. Nossa, mas às vezes eu não sou tão clara. E esse começo, meio e fim de explicar todos os conteúdos fluía muito bem na minha mente, mas para expressar era um desafio muito grande. Então eu criava uma imaginação muito grande no medo propriamente dito, no medo gigantesco, ok?
Então, vamos entender isso, porque o medo ele tem uma forma de se comportar. Então, eu senti um medo tão grande, e o medo era exatamente em cima do que foi falado aqui, que a maioria de vocês falaram. Ah, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo de sentir angústia. Eu tenho medo de fazer com que as pessoas deem risada de mim. É muito comum as pessoas sentirem medo dos outros darem risada, ou medo dos outros reprovarem uma coisa que a pessoa mesma falou, ou medo da pessoa sentir vontade de fazer uma pergunta e você não saber responder. Então, eu pensava tudo isso na minha cabeça. Então, a segunda fase é o medo propriamente dito, o medo na sua ação. Ah, eu não vou aceitar o convite de ministrar uma palestra, ou de apresentar um trabalho na faculdade, ou de falar entre várias pessoas, ou de ir num churrasco, onde está muitos amigos, falar o que eu penso, ou compartilhar as minhas ideias, porque vai que vão rir de mim, ou vai que vão reprovar. Isso tudo veio de onde, gente? Do mundo das nossas memórias. De tudo que nós vimos, de tudo que nós ouvimos, e de tudo que nós sentimos, e de tudo que nos foi apresentado, que foi ensinado. O mundo das nossas memórias que simplesmente é cada vez mais presente na nossa vida e no nosso coração. Simplesmente faz parte da nossa vida e do nosso coração. Então, se o medo propriamente dito, se ele causa muitos estímulos, ele sim vai crescendo. E agora eu quero que vocês imaginem um círculo. Então, agora, nesse círculo, eu quero que vocês coloquem o quê? A primeira fase, tá? E a primeira fase é qual? A grande imaginação. Então, aqui, nesse círculo, eu tenho a grande imaginação. Eu tenho a grande imaginação. Depois, eu tenho, na outra lateral do círculo, eu tenho a segunda fase, que é o medo propriamente dito. O que é o medo propriamente dito? É o medo que é alimentado por uma memória ainda maior. Ou seja, vamos pensar numa situação. Recebi o convite para fazer uma palestra ou para apresentar algo. Ou na minha empresa onde eu trabalho, meu diretor gostou da minha desenvoltura, gostou do meu resultado e falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma reunião com todo mundo e você expõe tudo isso, todo esse seu resultado, toda essa sua ideia, toda essa forma sua de trabalhar, essa técnica que você está usando para a equipe toda, e ensina eles, porque isso foi muito bom, trouxe muito resultado, e vai trazer resultado para eles. E de repente isso te gera uma angústia muito grande, isso te gera uma preocupação muito grande. E aí o que acontece? Essa preocupação, ela começa a potencializar a existência do medo, ou seja, eu tinha medo, agora eu tenho preocupação. Depois da preocupação, eu começo a sentir ansiedade, depois da ansiedade, eu começo a sentir angústia, e aquele círculo, lembra do círculo? Ele começa a acelerar e aumentar a minha memória. Então, antes eu pensava que alguém ia rir de mim. Agora não mais. Agora eu já penso que alguém vai rir de mim quando eu falar na certa fala. Aí depois que eu continuar, as pessoas vão querer levantar e ir embora. Aí depois que eu continuar, as pessoas vão ter uma percepção negativa. Aí depois que a minha explicação, a minha palestra terminar, as pessoas vão falar mal do que eu ensinei por mais tempo. E aquilo vai gerando algo circular, cíclico. E esse ciclo do medo, ele vai sendo ativado intensamente, gerando percepção negativa de uma realidade e de forma distorcida traz uma realidade que, pelo poder da atração, começa a se manifestar. Ai, Diana, isso mesmo. Pelo poder da atração, ela começa a se manifestar. Por quê? Porque se eu sinto medo de me apresentar em público, e aí esse medo, já estou na segunda fase, eu começo a criar memórias. Memórias são pensamentos. E esses pensamentos, eles vão ativar outros sentimentos. Esses sentimentos os quais que eu tive lá atrás. Então eu vou começar a lembrar inconscientemente de quando na escola eu tive que apresentar um trabalho e eu não quis, ou eu quis e não foi legal, ou foi legal. Eu vou lembrar em algum momento, quando eu vi o meu pai ou minha mãe passando por alguma situação constrangedora. Eu vou lembrar, ou então também de algum momento que eu passei por uma situação constrangedora do meu pai e da minha mãe me dar uma bronca na frente de alguém. Ou, gente, não precisa ser pai e mãe. Quando eu falo pai e mãe, eu quero que vocês pensem assim, nos nossos líderes de vida.
É as pessoas que lideraram a nossa vida. Às vezes foram irmãos mais velhos, avós, às vezes foi padrasto, madrasta, ou a pessoa que fez esse papel na sua vida, né? Os líderes religiosos, as babás, todas as pessoas que fizeram esse papel na nossa vida. Então, o segundo passo é o medo propriamente dito em instinto circular. Ele gera um círculo, uma ação circular, ou seja, eu senti medo de alguém rir de mim, depois essa risada vai fazer com que as pessoas falem mal de mim cada vez mais, aí elas estão falando mal e aí agora elas vão me constranger, levantando, indo embora, e depois elas vão falar ainda mais mal de mim na rede social e vão fazer com que a minha imagem seja distorcida. Isso tudo é só imaginário. Agora vamos imaginar num relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso, a pessoa teve uma desilusão amorosa, ou uma ou duas vezes. E pessoas que tiveram desilusões amorosas mais do que uma vez, isso é uma crença que você tem, é um padrão. E esse padrão, enquanto ele não for quebrado, rompido, ele vai continuar se repetindo, se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Diana, meu Deus! Como é que eu faço para mudar isso? Você precisa de uma pessoa que seja nula nesse sentido, uma pessoa que seja neutra nessa situação, ou seja, que não tenha sentimentos, que não seja da família, enfim, uma pessoa que seja neutra, literalmente neutra da situação, como um profissional de coach para poder te ajudar a trazer técnicas e ferramentas para você quebrar o ciclo, porque se isso já está se repetindo, é porque você realmente, se você não conseguir mudar isso nos outros relacionamentos, isso não vai acontecer se você não fizer algo diferente. Então, você tem que fazer algo totalmente diferente do que você fez nos outros relacionamentos. Então, essa pessoa, normalmente, ela vai fazer o quê? Ela vai vir para o segundo relacionamento dela já com o coração machucado. Porém, é muito que comum, porque ainda mais brasileiro, né? Se for brasileiro, é muito que comum com o coração esperançoso. Não, porque agora vai ser diferente. Que legal, que agora vai ser tudo diferente. Isso é incrível, isso é extraordinário. Esse relacionamento, porque essa pessoa é muito diferente. E ela pode até ser. Mas no ato do seu convívio, ela vai apresentar muitas coisas que te incomodavam na outra pessoa, que te incomodam nela também. E aí, o que vai acontecer? Essa manifestação desse sentimento vai começar a surgir no seu coração. E aí, esse medo de não quero mais me machucar. Nossa, não quero me ferir, não quero me magoar. Ah, não quero ser traído, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. O seu cérebro entende tudo isso como ação. Traição, mágoa, angústia. Por quê? Porque o cérebro não entende o não. A negativa do não é só uma proteção humana sua. Mas o cérebro entende tudo aquilo que tem seu significado e peso, tudo aquilo que tem força na nossa comunicação social diante ao mundo que vemos e que ouvimos e que sentimos. Então, ele simplesmente sente o quê? O que gera mais impacto? Não, não quero ser traído, o não, a palavra quero ou a palavra traído? A palavra traição, ela gera muito mais impacto. Por que a palavra traição gera mais impacto? Porque ela traz lembranças, imagens. Se eu falar não quero, vai trazer imagens aleatórias. Não quero. Não quero o quê? O que você não quer? Agora, traição, traído, já traz na hora as memórias de traições. Ou não quero me sentir magoado, o não quero, traz coisas aleatórias, mas o magoado traz a lembrança de todas as vezes que você foi magoado. E isso vai te paralisar. Por isso que a segunda fase é o medo propriamente dito na sua ação circular na nossa vida. Essa é a segunda fase. Yes or yes? Bom, agora vamos para a terceira fase do medo. Terceira fase do medo. Vamos lá. A terceira fase do medo se chama o medo. Anota aí, o medo. Deixa eu anotar, faltou uma palavra minha aqui. O medo paralisa ou acelera. O medo paralisa ou acelera. Essa é a terceira fase do medo. Então, como que o medo age? De que forma que o medo age? Vamos pensar agora no momento onde ele paralisa. Então, eu entendi que, vamos só recapitular, 4 fases. Grande imaginação. Eu começo a imaginar e sentir o medo com um impacto grande. Depois, o medo se manifesta propriamente dito. Eu não só penso que aquele cachorro vai me morder, ou que as pessoas vão rir de mim, mas como eu aumento a minha cena, eu aumento o campo da minha pintura, eu vejo mais detalhes, eu vejo mais modalidades, o mundo coaching chama de modalidades, eu vejo com riquezas de detalhes, esse medo potencializa, ele se expande, ok?
Depois, a terceira fase é o medo paralisa ou acelera. Olha que interessante, tá? Então, vamos lá de novo, por exemplo, da pessoa que quer falar em público. Uma pessoa que tem medo de falar em público, quando ela enfrenta a situação, quando ela fala, cara, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que realmente aceitar esse convite e vou ter que realmente falar em público. Ela cria uma crescente muito grande desse medo, criando mais cenas, ampliando o seu campo de visão. Então, ela já está vendo as pessoas rindo, já está sentindo o ápice da raiz da vergonha, e esse ápice da raiz da vergonha está gerando o que dentro dela? Angústia e muito mais. E aí ela, tá bom, então ela aceita o desafio, mesmo com tudo isso, ela vai lá falar em público. Ela pisa no palco, ela aparece lá na sala que o chefe chamou, ou ela vai lá na frente da galera na sala de aula, ou ela entre os amigos, abre a boca e começa a falar. E na hora que a pessoa quer expor, não sai nenhuma palavra igual ela gostaria de ter falado. Ou ela simplesmente paralisa. Ela não consegue falar. Ela gera um choque neural. Ou seja, o cérebro dessa pessoa entra em stand-by. O cérebro dessa pessoa fica extremamente paralisado, literalmente, como congelado. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. E congela. Ou seja, o campo de memórias que você tem de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você preparou, simplesmente fica nulo. Você não consegue lembrar de mais nada, não vem. Esse é o estado da paralisia do medo. É uma pessoa que ela fica totalmente perplexa e ela não sabe como agir. Vou dar mais um exemplo para vocês. Imaginem que você está num lugar, sei lá, numa viagem, numa selva, lá na África. Você está fazendo seu passeio lá na África e, de repente, vem um leão e, sem esperar, você vê que aquele leão ele tá ali pronto, como ele é irracional, ele age totalmente por instinto, ele vai simplesmente, a única meta dele é te atacar. Então, o que você faz? Você fala, cara, eu preciso fugir. E aí se apavora, porque aí vem o pânico, o pavor, e a sua sensação é o quê? Fugir. Aqui é a etapa do medo que acelera. Quando você olha para esse leão, você pensa assim, não, eu tenho que ir embora. E aí você sente isso no seu coração e você foge. Só que pelo pânico e pelo medo que você sentiu muito grande, presente fortemente no seu coração, ele faz com que você vá para o caminho errado. Porque você não consegue racionalizar. As pessoas que sentem medo à flor da pele, como eu disse lá na segunda fase, que é o medo propriamente dito, o medo na sua raiz, elas não agem de forma racional, elas agem de forma emocional. E de forma racional, você segue para o caminho certo. De forma irracional, você segue para o caminho oposto. Ou seja, se racionalmente você estava preparado para fazer uma coisa, você simplesmente faz isso o contrário daquele ponto de partida. Por isso que é muito comum nós, quando vamos nos apresentar, se eu sinto medo, se eu sinto vergonha, você travar. Igual pessoas que querem fazer vídeo. Diana, eu queria tanto fazer vídeo para rede social, vejo que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de fazer. Imagina se eu tivesse medo do que as pessoas vão dizer. Queridos, as pessoas não vão dizer, elas já estão dizendo faz tempo. Agora, onde eu foco o meu coração? Onde eu foco a minha energia? Em quem vai gostar. Quem não vai gostar do conteúdo que está sendo colocado aqui, me dá feedback, porque isso vai me ajudar a crescer. Se o feedback for bom, eu vou analisar, vou falar, poxa, que legal, eu tenho que mudar isso, isso, isso. Se o feedback não for ruim, for um feedback maldoso, porque a pessoa só quer diminuir a minha autoestima, eu simplesmente vou falar, essa pessoa precisa mais do que qualquer outra pessoa que estava na live de receber esse conteúdo. Só que o ego dela fala mais alto e ela não vai aceitar esse conteúdo para ela simplesmente vai se dispor só para criticar. E tá tudo certo, tem gente que vive disso, né? Tem até uma profissão chamada hater agora, que é a galera que vive de alfinetar, de apunhar. Mas, Diana, como é que você pensa dessa forma? Como é que você consegue pensar dessa forma hoje? Hoje eu penso dessa forma porque são anos que eu venho nessa minha jornada de pura transformação e ajudando muitas pessoas. Então, eu conheço muitas histórias. Então, independente do que estão falando, ou do que vão falar, ou do que já falam, eu vou continuar fazendo.
independente. E automaticamente eu vou atingir. Aí, digamos que 90% das pessoas são as pessoas que realmente vão fazer esse conteúdo gerar transformação na vida delas. Então, vocês entendem qual é a diferença do medo que paralisa ou do medo que acelera? Só que hoje eu penso isso de forma racional, não é emocional, não, gente. Não é meu coração falando, não. É racional mesmo. Eu decido isso de forma racional, pensar dessa forma. Se eu for pro meu emocional, se eu for, nossa, o fulano falou isso de mim. Nossa, mas eu agreguei tanto valor, por quê? Nossa, aquilo vai gerar uma bola dentro de mim e eu não vou conseguir ter controle. Jana, mas você nunca fica chateadinha? Você nunca se incomoda com certas coisas que falam? Claro que me incomodo, eu sou um ser humano. Só que muitas coisas eu me blindo. Tem coisas que, por exemplo, a minha equipe acompanha que eles falam aí, e eu não quero nem, eles nem passam para mim, eu não quero nem saber por quê, porque eu não quero nada daquilo que tire meu foco. O medo, ele tira seu foco. Presta atenção no que eu estou dizendo. O medo tira seu foco. Você quer focar aqui. Aí vem o medo, você fala, ai, mas isso aqui não vai dar certo. Aí você começa a olhar para a dor, para a dor, para a dor, sendo que a solução está aqui. E aí você tira o foco. Então, eu não quero olhar para quem não está gostando, ou para quem está aceitando ou não. Eu quero olhar para quem está fazendo isso funcionar, para quem está dando sugestão para isso ser melhor. Aí sim, entende? Agora, o que eu ficar sabendo que de repente me incomoda aí umas horinhas, depois passa. Depois a gente segue, acelera. Então, gente, a terceira fase é o medo paralisa ou ele acelera. Então, vamos entender, paralisia é você simplesmente não consegue agir. Você trava, ou você age de uma forma totalmente tola, totalmente diferente do que você gostaria, totalmente imatura do que você agiria, ou no acelerar você simplesmente sai que nem louco porque você está com medo, só que você vai para o caminho errado. Aí você foge do leão, sai correndo no meio da mata do leão, só que nem percebe que lá na frente é um abismo. Aí não morre porque o leão comeu, mas morre porque caiu no abismo. É, gente, faz sentido. Então, a quarta fase do medo é, por exemplo, se você fez um mau negócio, ou como eu disse lá no primeiro exemplo, que eu acrescentei na segunda fase, ou se você se relacionou com alguém, se você começou um novo relacionamento, ou de repente um novo emprego, ou de repente uma nova empresa, enfim, algo que você está começando de novo, mas que você já fez anteriormente e deu problema. Ou, também mais um detalhe, algo que você está começando e que você fez anteriormente, que alguém que você confia fez e deu problema com esse alguém que você confia, ok? Então, isso tudo gera o quê? A quarta fase do medo se chama primeira lembrança. A quarta fase do medo. Primeira lembrança. A quarta fase, se você puder colocar entre parênteses, coloca primeira lembrança, crença. A quarta fase do medo é a raiz que cria força dentro de você. E aí você está programado para viver a vida assim, desde que você, se você não tomar a sua decisão de se transformar, de reprogramar suas crenças, isso vai se manter, vai continuar. Agora, se você decidir pedir ajuda para um profissional que pode te ajudar a reprogramar suas crenças, assim como eu fiz, assim como milhares de alunos nossos fizeram, as coisas vão ser bem diferentes. Se você tem essa lembrança dessa má situação que você viveu lá no passado, e agora você se vê dando passo para fazer a mesma coisa, como por exemplo agora, esse tempo de coronavírus, um exemplo. Ah, estou vivendo aí, e aí agora estou vivendo, sei lá, um vale financeiro, ou estou com medo de perder o emprego, ou estou com medo de pegar doença, porque um dia lá atrás a pessoa ficou doente, ou meu parente ficou doente, eu vi que sofreu muito, ou o vizinho da vizinha, da vizinha, da vizinha, tá com o tal do coronavírus e eu tô vendo que ele tá sofrendo demais. Enfim, sabe lá medo do quê? Ah, porque tem medo dos filhos pegar. Enfim, você está vivendo essa situação de medo. Essa situação de medo, ela está se ancorando na sua primeira lembrança. Ou seja, a raiz dela vem da sua primeira lembrança. Agora, como você já fez as 4 fases, você está na quarta fase do ciclo do medo, ele traz um forte impacto emocional, um poder de convencimento. E ele traz esse poder de convencimento porque ele tem uma grande massa de memórias. Ele tem um avalanche de memórias no cérebro de cada um de nós, e ele traz não só um neurônio, 2 neurônios, 10 mil neurônios, não, ele traz uma quantidade gigantesca de memórias com riqueza de detalhes e a voz por si só nos convencendo de que realmente
nós realmente nós vamos nos prejudicar porque aquele dia, porque aquele momento, porque naquela data, e a pessoa ainda lembra dia, mês e ano em detalhe. E aí a pessoa, além de lembrar, ela fala. E agora, ela não só mais lembra, ela tem o parceiro do medo. O que é o parceiro do medo? É a pessoa que você mais ama, é a pessoa mais próxima, é a pessoa mais íntima que você compartilha do medo. Você fala, nossa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo. Isso acontecer aquilo. Aí você junta seu medo com o medo do outro, isso gera a lei da concentração. E o que é a lei da concentração? A lei da concentração diz que todo ser humano que ocupa o seu coração com algo, isso se manifesta. Se eu fosse você, eu anotaria isso. Todo o seu coração que ocupa, todo ser humano que ocupa o seu coração com algo, esse algo se tornará real. Esse algo se manifestará. Isso é a lei da concentração. E a lei da concentração é tudo que eu foco, expande. E agora você não só foca, mas você faz o seu amigo focar, seu marido focar, sua esposa focar, seus filhos focarem, sua empresa focar, todo mundo focar, e tudo que eu foco, expande. Isso tudo se potencializa, e é uma crença. E toda crença merece e deve ser reprogramada. É isso que nós fazemos no processo de pensamento inteligente. Técnica, passo a passo. O processo de pensamento inteligente, ele tem 3 fases. São 2 dias e meio. Para cada dia, para sexta-feira, para o sábado e para o domingo, para cada dia tem um objetivo. Então, o primeiro dia eu quero me conhecer. Segundo dia, eu quero realmente me transformar. E o terceiro dia eu decido. Então, para chegar nesses níveis, as pessoas vivem várias coisas intensas, profundas e emocionais que geram transformação. A ponto de uma aluna dentro do PPI que tinha perdido a filha dela, de 3 aninhos, faziam 2 meses que ela tinha perdido a filha, só que ela tinha mais 2 filhos, e 2 filhos adolescentes, que ela não conseguia mais olhar nos olhos deles, porque eles não tinham nada a ver com isso, mas a dor era tão grande, tão grande, tão grande. Ela foi e caiu no PPI. Uma aluna falou, eu vou fazer, deu de presente para ela, você vai, e ela trouxe essa amiga, e ela imagina como que estava o mundo emocional. Quando eu soube do caso dela, gente, eu fui pessoalmente falar com ela. E ela falou, Diana, hoje eu tô aqui, não é nem por mim, é por esses meus 2 filhos, eu não consigo chegar perto deles, porque traz mais dor, mais dor, só que essa minha dor que tá causando mais dor, porque eles também estão em luto, era um ciclo, ou seja, ela não perderia um filho, uma filha, ela perderia 3. Ou seja, uma filha não perderia a vida e a mãe, mas os 3 perderiam. Então era um ciclo tão grande de angústia, de dor ali dentro, e ela sai do PPI, entendendo sim, que ela estava numa fase de luto sim, e que ela sentiria saudade sim, mas que ainda havia vida, que ainda havia um projeto, que ainda havia um propósito. E por mais que talvez não seria tão fácil, porque perderam um filho, porque trabalhar um luto, gente, o luto, ele tem 5 fases de manifestação, ele chega até um nível de depressão e a pessoa tem um passo para seguir, enfim, eu dei toda a assessoria para ela e um caminho para ela seguir, a gente acompanhou ela por bastante tempo. Só que ela entendeu que ela estava viva e ela entendeu que o oxigênio estava dentro dela. E aí ela me mandou uma foto, ela falou que a filhinha dela de 3 aninhos, o sonho dela era levar essa filha de 3 aninhos para a praia, para ver o mar. E ela nunca tinha conseguido fazer essa viagem. E aí ela me manda uma foto um dia, com uma camiseta, com a foto da filha estampada na camiseta, abraçada dos 2 filhos. E aí nessa foto ela escreveu assim embaixo: Diana, nós 4 viemos conhecer o mar e fazer a grande viagem. E dedicamos a nossa querida pequena. Uau! Com angústia, com dor, ainda com saudade, mas não mais vivendo a morte, e sim vivendo a vida, porque foram 3 anos dessa bebê que realmente existiu e que foi real. Eu sei que, enfim, é uma coisa muito delicada, eu sou mãe e meu coração arde de pensar nisso, mas existiam mais 2 pessoas ali, além dessa mãe, mais 2 crianças que também precisavam desse amor, desse carinho. E olha o que isso gerou. O nível de reprogramação de crença, o nível de reprogramação de mentalidade, de sensação, de sede de viver. Uau, 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 uau.